Olá, estamos mais um dia aqui no nosso podcast Casa e eu tenho a satisfação imensa de trazer um convidado mais do que especial. Ele que é pastor, esposo da pastora Nádia, pai do Rodrigo e também bacharel em Direito. E é uma honra tê-lo aqui, mas eu conheço ele mais como pastor Júnior. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Danilo. A satisfação sempre vai ser nossa. E é um prazer estar aqui nesse programa mais do que abençoado, para tentar esclarecer algumas coisas e trazer também e aprender muito. Aqui se aprende muito da palavra de Deus. Amém. Nós estamos honrados de ter o senhor aqui, né? A gente, durante a semana, a gente faz aquela... Puxa uma lista aí, quem a gente leva no programa, né? E aí nós sentimos honrado também em tê-lo aqui conosco. Pastor, o nosso tema de hoje, e sempre eu venho batendo muito... trazendo alguns convidados, pastores, missionários, homens de Deus, para falar um pouco sobre as igrejas nos dias atuais. O que a igreja precisa, o que precisamos melhorar. Ter aquele balanceamento nos dias atuais, né? Sabemos que hoje as igrejas elas têm crescido muito, a sua forma, tem crescido muito nas mudanças, né? Você vê a igreja muito mudanas, digamos assim, né? E nós pregamos um reino que se quer uma santificação, que se quer um respeito, que se quer uma reverência. E para começar, logo de início, né, eu lhe conheci, acho que uns 5 anos atrás. Por aí, uns 5 anos atrás, né, no culto de casais. Lá o senhor ainda não era pastor, né? Já? Não, ainda não. Era diácono? Isso, era missionário. Missionário, Isso, missionário. Né? Aí veio a unção do pastor. Mas me diga uma coisa, pra gente começar assim, o povo entender um pouco a sua história, quando o senhor entendeu que o chamado pastoral estava por vir sobre a sua vida, assim? Como foi a reação da dona... Pastora Nádia? Da pastora Nádia. Não, porque as mulheres geralmente falam assim, pastor é você. Exatamente. Né? Não é eu, esse negócio não é... De onde surgiu, pastor, isso aí? Parece que o senhor ouviu ela falar isso, né? Uhum. Parece que são todas que falam dessa forma, todas vão né? falar dessa forma. Bom, mais uma vez é uma satisfação de estar aqui nesse podcast para trazer a mensagem do Senhor e começando dizendo que é um privilégio, porque a palavra de Deus diz que nós somos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Cristo que nos escolheu, né? E passei um relato bem breve aqui. Em 2007, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus através da doença de um tio meu, onde havia um culto preparado para ele, formalizado pelo meu primo, que é pastor Edmilson Júnior, e onde nesse dia eu fui alcançado, né? Isso foi em 2007. E após isso, eu comecei a caminhada cristã, onde... Resultado também, que tem uma irmã que é pastora, já vinha com os joelhos dobrados há muito tempo, por volta de uns 7 anos, né? Para que eu me convertesse. A pessoa tem uma ideia, quando ela ia ao culto numa igreja, ela deixava uma cadeira separada. E todo culto tinha uma cadeira separada? Todo culto tinha uma cadeira separada. E ela dizia, essa cadeira, quem vai sentar vai ser meu irmão. Impressionante. Impressionante. É o poder da palavra, né? Você determinar. A fé. E aí, depois que eu me converti, aí eu fiquei sentado exatamente naquela cadeira. E depois de algum tempo, ela me falou. E quem orava para que eu, no caso, ajudava ela no ministério, era o pastor Tony, que foi ser meu discipulador logo na sequência, que hoje também é pastor, na época não era. E assim, então... Em 2018, eu tive a oportunidade de ser consagrado pastor, e desde lá, aí a pastora Nádia, exatamente sobre essas palavras, o pastor é você. Por que toda mulher ela quer fugir desse chamado, né? Eu não entendo. Aí eu disse, já que nós somos só uma carne, então... Você também somos nós, então, somos nós, sim. Não é só eu, somos nós. E desde lá, nós temos aprendido muito, e faço parte da igreja MCT, da Missão Confins da Terra, uma igreja missionária,
e onde nós temos em alguns municípios aqui do estado, Itacoatiara, São Sebastião do Atomã, Urucará, Silves, Itapiranga, e fora nós temos 2 igrejas flutuantes também, que essas igrejas podem ir para todos os lugares, né? Navegar para todos os lugares. Ah, entendi. Então, assim, sempre para alcançar os ribeirinhos. Mas, voltando à pergunta, o questionamento, foi assim, pastor, quando eu percebi que o que ardia no meu coração era servir um pouco mais do que eu já fazia, de uma forma diferenciada, eu tive a sensação de Deus. Eu cheguei até a pedir dos meus pastores, falei: quando é que eu vou ser consagrado, pastor? É uma pergunta que depois eu fiz para a pastora. Eu falei, não, eu vou dizer, né? algo assim, que é poucas pessoas que falam assim: pastor, quando é que o senhor vai me ungir para me fazer a obra? Mas a questão de chamado não precisa ungir, né? Na verdade, o nosso chamado, ele vem das nossas obras, né? Deus, ele vai olhar para o nosso coração, ver que é aquilo que a gente quer, ver que Deus olha para você, é isso que você quer, é isso que eu quero, então vamos lá, né? A terra, o povo, ele precisa de alguém, claro, né? Para alimentar. E a própria palavra diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão, né? Se nós não fizermos, ele vai substituir, vai colocar alguém, e se não tiver ninguém, vai ser as pedras, se não tiver ninguém, vai ser a jumenta. Então, tem que ser que nós. façamos a obra do Senhor, né? Que bom. Pastor, e a vocação para estudar direito? Foi algo assim, foi um sonho a realizar? Porque o senhor não exerce hoje a advocacia, né? Eu passei, na realidade, 6 anos da minha vida numa figura que existia na Justiça do Trabalho, que era o juiz classista. Eu participei como 6 anos sendo essa figura, que eram juízes, né, que eram indicados pelos sindicatos, tanto os patronais quanto dos empregados, e eu fui, no caso, eleito, no caso, através de sindicato, votação. Então, passei 6 anos. E aí, quando acabou esse tempo, eu vim para trabalhar normalmente, né, foi através de uma promessa. Você acredita nisso? Foi através de uma promessa que, com certeza, ela está vendo agora, a pastora Cíntia, uma revelação que ela teve, disse: você vai ser um magistrado, e falou de uma situação que estava acontecendo à época em São Gabriel da Cachoeira, que existiam povos que estavam clamando e tinha uma senhora que estava clamando, uma idosa. A mensagem era que tinha uma anciã. Certo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e eu já começava, nessa época eu já havia estudado a contabilidade, né? Eu fiz ciências contábeis, e que não cheguei a concluir. E aí, quando eu saí de ciências contábeis, tive que trabalhar, eu voltei para o direito. Eu falei, bom, para que se cumpra a promessa, eu tenho que fazer a minha parte. Fazer certo. Como é que vai ser um magistrado ou coisa parecida se você não fizer a sua parte? Eu sei que eu, de alguma forma, estou fazendo com que essa promessa fique um pouco tardia, né? Por quê? Porque eu preciso concluir o exame de ordem para que se tornar advogado e começar a advogar para depois prestar o concurso para magistratura, né? Mas isso é questão de tempo. Sim, é questão de tempo. Sim. E foi através... Já teve mais longe, né? Mais longe. Então, quando eu comecei o curso de Direito, eu já tinha uma noção, que eu já tinha passado por 6 anos de sala de audiência, né? Então, já tinha uma noção, já tinha inclusive uma familiaridade com o direito do trabalho, né? Que é o nosso... o foco principal, o direito do trabalho. Que, no caso, né, para quem não sabe, tem várias, né, ramificações. Direito do trabalho, penal, tributário, família, né? Família, tributário, por aí vai. Pastor, uma coisa bem interessante que eu queria lhe perguntar, que eu esqueci até de mencionar no início. O senhor hoje é servidor público, né? Sim, servidor público. Servidor público. E aí tem uma questão aqui que o nome é MCT, Missão Confins da Terra. Isso. No caso, a missão, ela só é o nome ou faz a missão mesmo? Fora de Manaus? Fazemos a missão. Inclusive, nos finais, eu estava até comentando antes de começar, que no dia que antecedeu a missão, a qual eu fui convidado mais uma vez...
sou muito grato a isso, a participar desse programa, eu acompanhei os podcasts que tinham que... Então eu fui dormir, era 3h30 da manhã. Acompanhando, para saber, para estudar, para saber o que era comentado e tal, né? Então, assim, depois disso, fomos para a missão. E a gente dirige o dia todo, mas é uma satisfação. Quando você está na missão, em que entende que o seu ID está sendo cumprido, que é alcançar as pessoas, porque entenda, nós fazemos missão não só para as pessoas de uma forma espiritual. Existe também a missão social. Nós fazemos, no final de ano, vamos dizer assim, mutirões pela igreja. É mutirão do pessoal de direito, quem corta cabelo, do dentista, faz do unha, professor, tudo. Porque as pessoas também, as pessoas hoje, pastor, elas acham que a maioria das igrejas acha que as pessoas só precisam daquela ajuda espiritual. Mas, na verdade, ela tem a vida social também, que precisa de um auxílio, né? Pessoas que não têm condições, mas que a função da igreja na Terra é essa, né? Jesus deu ensinos maravilhosos para que nós... Pronto, instrução. A Bíblia é um manual de instrução para quem quer fazer o bem. Verdade. Para quem quer viver uma vida de retidão a Deus, né? Na sua opinião, nos dias de hoje, o que as igrejas mais pecam, na sua visão, tá? Pode gerar assim, não concordo, mas é a sua visão. Sim, o senhor é o senhor da vez hoje aqui, então... Claro. Onde só acha que as igrejas mais pecam hoje? Pastor, assim, eu tava conversando agora, sempre houve uma conversa que antecipou aqui o programa aqui, e eu estava contando sobre as ferramentas que são usadas atualmente, de muito valia, é bem verdade, quanto às transmissões, né? Então, isso fez com que algumas pessoas, alguma parte da igreja se sentisse acomodada na sua casa. Certo. A igreja, por si só, em algum momento, ela já é acomodada nas quatro paredes da própria igreja. E isso trouxe para dentro da casa de alguns irmãos, de alguns cristãos, onde é o argumento que não, é a pandemia. E continua em alguns momentos até hoje. Sendo a pandemia. Sendo a pandemia. Né? Não querem participar do culto porque eu posso assistir em casa. E aí, assim, antigamente era todo... Criou-se um comodismo. Exato. Era todo um ritual para você ir ao culto. Você tinha que aprontar as crianças, se deslocar ou pegar um transporte para chegar na igreja e começar a se concentrar e tal, e por tudo. Hoje, as pessoas... vai começar o culto. Vamos lá, tem gente hoje que mora do lado da igreja, digamos assim. Do lado que eu falo, na outra rua, próximo da igreja, mas que não tem aquela preocupação de estar no culto, né? Eu já vi muita gente dizer assim, eu vou se der, se não der, eu vou outro dia. Uma vez a minha esposa falando, acho que hoje eu não vou pra igreja, eu vou se der. Eu digo, então... Imagina se Jesus olhasse para você e falasse assim, hoje eu te abençoo se der. Exatamente. Né? Nós vivemos pela uma graça, nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, assim, esse comodismo que está afetando as paredes das igrejas, que estão o comodismo está se alargando para dentro das famílias, para dentro Isso não é interessante. Isso, eu estava comentando mais uma vez, eu conversei muito antes de começar o programa, né? Sim. Disse assim, ó, a palavra de Deus nos fala que o amor de muitos esfriaria. Sim. E aí eu perguntei, o que ia esfriar? Aí o moço falou o amor, mas o ímpio tem amor? Não. O amor de muitos esfriaria. Iria esfriar o amor de todos? Não. É de poucos? Não. É de muitos. Dos cristãos. E ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Da igreja. Da igreja. O amor de muitos não são de poucos. Não são de todos. Mas também não são de poucos. São muitos. São muitos. Então esfriaria. Isso é um pequeno esfriamento da igreja. Isso é um pequeno esfriamento, é um comodismo da igreja. Hoje, para você realizar um culto fora da igreja, você precisa, não, porque eu não dá, porque eu tenho os compromissos. E assim, quando se tem, pastor, falando efetivamente da Missão Confins da Terra, quando se tem essa programação de sair
das quatro paredes e ir para a estrada, não vai dar, hoje não vai dar para mim, porque eu tenho um compromisso. É bem verdade, todo mundo tem compromisso. Todos nós temos. Todos nós temos compromisso, mas nós temos que dizimar do tempo. Opa, eu não tenho dinheiro, mas você pode dizimar o seu tempo, como acontece em muitos... Sim. Vamos lá, o tempo tem 24 horas, 2 horas e 40 é para o Senhor. É para o Senhor, se você não tem nenhum tipo de recurso, mas tem uma grande sacada nisso aí, pastor Danilo. Uhum. O nosso pastor, de uma forma muito sábia, pastor Leite, disse assim: missão se faz com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Então, você não pode se isentar de fazer, ou não deveria se isentar de realizar a missão. Porque a missão, entenda, quando você chega numa determinada localidade, que não há comida, que não há palavra, que não há carinho, que não há absolutamente nada, é aí que você entende que você é milionário. Porque você tem tempo, você tem disposição, você tem os recursos, você tem a palavra, você tem muitas coisas que aquelas pessoas ribeirinhas precisam naquele momento. E como o senhor mesmo disse, não é só o alimento espiritual. Não. Tem a parte social também. Que todos eles precisam. Todos eles precisam. Pastor, é porque tem pessoas que têm a mente muito fechada e acham que hoje estão bem de vida e que amanhã não pode precisar. Não tem, eu tenho muito medo dessas coisas. Esse é um grande erro. Não, agora eu estou bem. Esse é um grande erro. Eu acho que eu já vi muita gente estar no seu topo, mas por algum momento, ironia, por causa do seu eu, das suas vontades, Jesus, ele vai, não, peraí, foi eu que te dei. Exato. Mas só que eu quero que você se humilhe mais. Jó, não é? Jó, quando a própria mulher dele disse que amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele diz: és uma louca, não sabes o que fala. Deus deu, Deus tirou. Seja abençoado o nome do Senhor, glorificando a Deus o tempo todo. A única coisa que ele disse naquele momento de diferente, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. O dia em que ele nasceu. E em momento algum ele blasfemou de Deus, porque estava numa situação precária, porque tinha filhos, tinha servos, tinha gado, tinha tudo e não tinha mais nada naquele momento. Apenas uma mulher o acusando e os amigos dizendo: papai, está em pecado. Olha lá, vê direitinho, é isso aí. Eu acho que tem uma coisa errada contigo. E hoje os dias de hoje, eles são assim, pastor. Tem muitas pessoas que vê dessa forma. A pessoa hoje tem uma frieza espiritual, está passando por algum tipo de problema, a mente dela dizer que está em pecado. Pastor, eu digo sempre assim, quando eu estou no púlpito, eu digo, ou quando eu estou pregando alguém, eu disse: olha, quem vos fala aqui é um pecador. Certo. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Nós somos ágeis. Ontem mesmo eu comentei sobre isso no culto. Nós somos hábeis a apontar o dedo para alguém, a julgar alguém. Mas a palavra de Deus nos fala que com a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Nós seremos julgados. E Deus é tão justo que ele vai te julgar na medida que você julgou. Nem mais, nem menos. Nem menos. Né? Nem menos. Porque hoje, eu quero deixar um recado aqui para você. Fecha aqui para mim essa câmera aqui. Quero deixar um recado para você. Para você que julga, para você que entende as coisas de forma diferente. Eu sempre falei isso ontem na igreja, nós não estamos imunes. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não continuarmos pedindo a misericórdia de Deus, amanhã pode ser um de nós. Verdade. E se você não der a mão para quem precisa hoje, amanhã você pode precisar e não vai ter ninguém para lhe dar a mão. Verdade. É a lei da semeadura. Exatamente. E tem muita gente soberbos, ignorantes, pessoas que não querem respeitar as vossas lideranças, que não tem temor em respeitar a Deus, em respeitar os seus líderes, em respeitar os seus pastores. E tem crescido isso dentro da igreja. Como o senhor vê esse tipo de pessoas dentro da igreja hoje?
Tem, pastor, tem sim. Até porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele fez uma menção naquela parábola do semeador do trigo, que veio o inimigo e pela noite plantou o joio. Junto. E os agricultores viram aquela situação E avisaram. e disseram ao dono: vamos arrancar. Ele disse: negativo, não, senhor. Vai crescer junto. Corre-se o risco, se fizer agora, corre-se o risco de arrancar o trigo junto. Porque o joio e o trigo são semelhantes. Estão dentro da igreja. Só que o trigo, ele produz o fruto. E o joio só é a palha. Mas chegará o tempo em que o Senhor vier para separar os seus povos. Ele vai fazer um feixe e vai colocar o trigo de um lado e o joio ele vai amarrar e lançar no fogo eterno. Então, Que é o próprio Deus que vai fazer isso. Sim, exatamente. E tem gente que quer condenar as pessoas. A gente tem que aprender a lidar. Um pastor recentemente falou: irmão, onde você for vai ter pessoas. A igreja que você for vai ter alguém. Vai. E se nós não sermos tratados agora, aonde quer que nós estejamos, vai acontecer isso. Sabe, pastor, o homem, como eu já disse, ele é muito eficaz na parte da justiça dele, justiça do homem, Sim. para julgar, para acusar. Mas, como o senhor mesmo disse, a todo momento é como se fosse uma roda gigante. Aquele que está em cima, o Senhor diz, aquele que está em pé, ore para que não caia. E aquele que está em cima, fique esperto para que quando chega embaixo, você pode estar sobre alguém que você acusou, sobre alguém que você caluniou, sobre alguém que você difamou. E isso é muito sério. Isso com pastor, isso é natural. O senhor sabia? Sim. É natural. Com certeza o senhor já foi vítima de calúnias, de difamações, de acusações. E sim. Nenhum de nós estamos isentos disso. Não por sermos pastores, não só por sermos pastores, não. Sabe por quê? Porque a luneta está direcionada para o senhor. Verdade. A luneta está direcionada para o pastor. Eu sou cansado de alguma coisa... Pastor... Já não é a pessoa, já não é o Renato, já não é o chefe, é o pastor. Cuidado. Opa, é verdade. Ou seja, naquele momento já estou sendo julgado. Naquele momento já estou sofrendo vamos dizer, uma condenação. Uma ameaça, digamos assim. Exato, vamos dizer assim, né? Vamos falar, já estou sofrendo uma ameaça. Mas isso é natural, isso é natural. O Senhor diz que nós temos que pagar o mal com o bem. E é a nossa função. Se nós somos pastores, o pastor que é pastor, ele não despreza a ovelha. Ela pode estar no aprisco, ela pode estar nas ruínas, ela pode estar lá no meio da podridão. Ele tem que deixar as 99 no aprisco e sair em busca daquela. Mas, pastor, eu vou lhe dizer, nos dias atuais, alguns pastores não querem sair do meio das ovelhas, porque só acredita que existem pastores que estão sugando as ovelhas em vez de estarem alimentando-as? Sim, com certeza. Com certeza, sem sombra de dúvida. E essa igreja a qual esses pastores fazem isso, não estou aqui colocando igreja A, B, C ou D, Sim. Mas o Senhor disse que virá para o julgamento dele, que é justo, que é um julgamento correto, é um julgamento que não falha. Então, cada qual vai responder por si, cada qual. Então, o meu julgamento e nada é uma coisa só. O meu julgamento e nada é uma coisa só. Então, antes, meu amigo, amiga, meu irmão e minha irmã, antes de você apontar o dedo para alguém, lembre-se que 3 estão voltados para você. Pronto, então o recado já foi dado. Pastor,
Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, uma pergunta muito abençoada. Abençoada e polêmica ao mesmo tempo. Por quê? Como assim, pastor? Muitos pastores nos dias de hoje, como o senhor falou agora há pouco, têm deixado aquela ovelha, têm se acomodado com o rebanho e esquecido aquela alma que saiu, né, do seu rebanho. Mas só que tem muitos pastores hoje decepcionados com as pessoas. Pastores, eu conheço pastores que deixaram o seu ministério por causa de pessoas, calúnia, defamação, tudo que o senhor possa imaginar. Qual é a visão que o senhor tem hoje dessas pessoas? Porque as pessoas, elas dizem que hoje vivem em luta, passam luta, adversidade. Eu não creio nisso. Sabe por quê, pastor? Da agora nós falamos de Jó. Quem é a pessoa que enterra os seus 10 filhos? Que perde toda a sua riqueza? Que perde mais de 1/3 da sua saúde? E ainda tem força de repreender a mulher porque está condenando o seu Deus. E ao mesmo tempo diz, calma, do pó eu vim e pro pó eu vou retornar. O texto sagrado, ele nos traz histórias que vai ser de um crescimento tão grande para a nossa vida, porque quando nós entendemos a mensagem de Deus, quando nós entendemos a palavra, a gente vamos olhar para o lado, olhar para o outro, nós não passamos essas lutas. Paulo e Sila, ontem eu falei isso na igreja, Paulo e Sila preso, condenado por pregar o evangelho. Hoje você pode andar com a Bíblia debaixo do braço, você vai para a igreja com a roupa que você achar que convém, você tem um conforto que no tempo dos profetas antes de nós não tinha esse conforto, e as pessoas ainda insistem em murmurar em servir a Deus. Como o senhor vê essa pessoa, pastor? Pastor, em primeiro lugar, o nosso entendimento é assim. Quando o povo que estava sendo libertado para algo melhor, onde Deus prometeu que iria levar para a terra que emanava leite e mel. Sim. O povo vivia sob a escravidão e naquele momento estava sendo liberto. E Deus fez com que aquele povo caminhasse por 40 anos, quando na realidade seria pouco menos do que isso, ou muito menos do que isso. Mas Deus desviou o caminho deles porque no meio da trajetória onde a terra que emanava leite e mel havia um grande conflito. E que se eles passassem por aqueles conflitos, eles iriam morrer, com certeza. Mas Deus não, Deus fez algo diferente, porque ele circundasse aquelas terras. E o povo murmurava, e o povo reclamava, e o povo... Nos dias atuais não são diferentes, pastor. Nos dias atuais não são diferentes. E aquele povo, quando Moisés subiu ao monte para orar a Deus por 40 dias, aquele povo simplesmente fez um bezerro de ouro para adorar. Mas aí, onde o povo encontrou tanto ouro, ou estava portando tanto ouro em pleno deserto? Foi que quando eles saíram, o povo de Faraó entregaram tudo que tinham as mulheres, cordão, brinco, joia e por aí vai. E eles resolveram fazer um bezerro de ouro para adorar. Então entenda, a substituição da época da adoração por algo forte, latente, substituiu a Deus por um bezerro de ouro, nos dias atuais não são diferentes. A igreja por si só, hoje os pastores, hoje os membros são execrados, não são massacrados não, são triturados. Ah, passa por luta, não é luta, não. Vamos substituir por outra palavra mais amena, vamos dizer. Passa por uma certa dificuldade. Luta, pastor, é quem saiu de casa hoje de manhã, atrás de um emprego, atrás de um trabalho, atrás de colocar um pão na boca dos seus filhos. E que ainda nem comeu. E que até agora nem comeu. Nem comeu. Isso é luta.
Muitas vezes nós falamos de luta, nós não sabemos o que é uma guerra. Nós não sabemos o que é uma batalha. Nós ficamos, às vezes, murmurando porque o peixe não está bem assado, o frango não está bem frito, esse feijão está duro, esse arroz está empapado. Ou porque eu passei a semana toda comendo frango. Então, mas tem. Graças a Deus. Então, vamos tirar dessa parte de que diz que o corpo precisa do alimento. Eu estava falando também agora mesmo com isso. O corpo precisa do alimento para sobreviver. Mas a alma precisa da palavra também. Porque existem muitas pessoas raquíticas, mesmo sendo obesas fisicamente, estão raquíticas na sua alma. Porque o espírito não emagrece, o espírito não adoece, porque o espírito é dado por Deus. Sim. Que o levará quando caímos no sono profundo, quando da morte. O que é do pó volta para o pó, a carne. O que é do espírito volta para o espírito, que eu deu, que é Deus. Então vai sobrar só a alma. Só a vontade. Então, algumas pessoas pensam que estão passando por lutas, pensam que estão passando por necessidade, quando na realidade, não vou dizer que é provação, ou ação da prova, juntando as palavras, ação da prova, é apenas um detalhe, para que essa pessoa, para que esse jovem, para que esse cristão, ou para que esse que não conhece a Deus, possa se chegar à presença de Deus. Ainda ontem eu falei sobre como se chegar à presença de Deus. Muitas vezes nós murmuramos. Muitas vezes nós pensamos que conhecemos ou estamos agradando a Deus. E entenda, essa igreja que hoje aqui está, essa noiva que está sendo preparada, ela ainda precisa estar purificada. É o que falta. Falta para a igreja atual. É o que falta. Falta para a igreja atual. A igreja sair dos 4 cantos. A igreja está adornada, está limpa, está purificada. Muitas vezes, os irmãos pensam que enganam ao pastor. Muitas vezes, o irmão pensa que enganam a Deus. E o Senhor revela aos seus líderes. E aí diz, alguém fustigou da minha vida para o Senhor, pastor. Quando na realidade, foi o próprio Espírito Santo que revelou, por conta do amor, por conta da bondade, por conta da misericórdia. Então, eu entendo que algumas provações, ou algumas, vamos dizer, não lutas, mas alguns momentos que se passa é para o aperfeiçoamento da própria igreja. Amém. Olha, pessoal, nós vamos chamar um intervalo rapidinho, mas antes de eu chamar o intervalo, o pastor, vou deixar uma pergunta no ar para ele me responder na volta. Qual é a sua expectativa para os confins da terra daqui para frente? E aí, segura aí que já já a gente volta. Olá, pessoal. Quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo, nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Aí, eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio Iadrev? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio Iadrev, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir. Permitir e você já está ouvindo a nossa rádio Iadrev. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio Iadrev. Pronto. E você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio Iadrev no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanhe todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @iadrevsetor3 e no Facebook, Iadrev Setor 03. Vá lá, compartilhe
mostre para a família, e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação, todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus. Olá, estamos de volta e nós estamos aqui hoje com o pastor Júnior, né? Tem gente perguntando, mas não é pastor Júnior, mas eu só conheço como pastor Júnior, né? O pastor Júnior, que é pastor lá da igreja Missão Confins da Terra, que também é bacharel em Direito. É uma honra ter ele aqui conosco. E eu deixei uma pergunta no ar, que é, pastor Júnior, sabemos que nós que somos pastores de igreja, a gente tem muitos sonhos para a nossa congregação, né? A gente tem muitas coisas, pede muito de Deus coisas para realizar nas nossas igrejas. Qual é a sua expectativa para o futuro da MCT daqui para frente? Bom, nós aguardamos a vinda de Cristo, né? Certo. Que é o primeiro... Sim, o primeiro pré-requisito, né? Sim. Para que a igreja possa estar bem. Então, assim, mas enquanto ele não volta, enquanto ele não vem, eu imagino assim, eu almejo uma igreja, pastor, não uma igreja num templo de Salomão, daquele tamanho, né? Mas uma igreja que os pastores levantem a mão e o paralítico anda. Uma igreja que levante a mão e o cego veja. Uma igreja que levante a mão e o poder seja realmente efetivo nas pessoas. Porque assim, eu tive no começo do meu ministério, no caso, quando eu me converti, a igreja a qual nós começamos, que o pastor dizia assim, você vai tentar realizar o milagre. No primeiro momento, entenda, não vai acontecer absolutamente nada. Você vai continuar tentando, você vai continuar orando, vai continuar fazendo as coisas. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores. Ele não falou melhores, ele falou maiores do que ele fez. Então, está dentro de cada um de nós o poder da fé, o poder que a igreja seja transformada, seja a igreja, como eu falei no bloco anterior, a igreja esteja limpa, como uma noiva adornada para o grande casamento com o noivo que virá dos céus, a noiva ataviada. Então, a minha expectativa é que essa igreja dos últimos dias, ou a igreja daqui para frente, ou a igreja do avivamento, ela esteja apta a realizar essas grandiosas obras. Vai acontecer daquele do paralítico lá de Betesda, do tanque de Betesda. Vai acontecer também daquele que, quando Jesus perguntou dele, o que tu queres que eu te faça? Aí que ele disse imediatamente que eu veja. Mas o que estava no tanque de Betesda, não, senhor, é que quando eu vou tentar... E aí começou a explicar a Jesus uma coisa que Jesus já sabia. Ele apenas perguntou, o que queres que eu te faça? E pastor, é o que tem faltado muito nas pessoas hoje. Deus, ele sabe o que nós precisamos, mas ele quer ouvir de nós aquilo que precisamos. Deus, eu quero isso. Eu quero assim. Deus, ele sabe. Claro. Né? Talvez a Bíblia não menciona esse lado, mas imagina que lá, quando Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Aí, uma vez Deus me deu uma pregação, me deu uma palavra abençoada dentro desse tema, e aí eu falei assim, tem hora que Jesus, ele é expert em testar a gente. Poxa, Senhor, eu tô cego, eu quero ver. Né? Mas é que nem quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, que ele pegou a multidão seguia, e a multidão chegou-se à noite, precisava de alimento, precisava de água. Jesus já sabia o que ia fazer. Então, Deus, ele sabe o que ele tem de melhor para nós. Muitas das vezes nós não sabemos como fazer ou como agir. As ferramentas nós já temos. Temos. Só que às vezes nós deixamos a desejar porque não pedimos a orientação de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que ficam no meio do caminho. Deus já deu as ferramentas. A própria palavra de Deus nos fala que
Nós não recebemos quando pedimos, porque pedimos mal. Muito mal. Para o nosso próprio deleite. Sim, muito mal. Eu quero, Senhor, eu quero fazer o paralítico andar, mas para que eu seja visto como aquele pastor que impõe a mão e o paralítico anda. O Senhor disse, não é por aí. Não é por aí. Não é isso que eu quero de ti. O que eu quero de ti é um coração aquebrantado. O que eu quero de ti é um coração puro. O que eu quero de ti é um coração manso e humilde, para que as pessoas me vejam diante da tua presença e não tu te venha se soberbecer por conta do meu poder, que Deus diz que dá o poder. Porque quando Paulo chegou à porta daquela igreja, que aquele cego ou aquele mendigo que estava ali há anos pediu algo numerário para ele estava querendo saciar sua fome, correto? Sim. E Paulo disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E quando aquelas pessoas que estavam na sinagoga viram aquela pessoa que era de costume ficar na porta da igreja mendigando porque não conseguia andar, ficaram maravilhados. Então, entenda, muitas vezes, pastor, os milagres já estão prontinhos. Eu sei de relatos da atualidade que pessoas ressurgiram, voltaram a respirar depois de um certo tempo, ou que estavam efetivamente numa pedra já no jazigo e para ser enterrado, e essa pessoa ressurgiu. É o que está faltando hoje, né, pastor, nos dias de hoje. A fé. E entenda, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. A própria palavra nos fala isso. Tem pessoas dentro do nosso ministério que nos incentiva a ser pessoas melhores. Tem uma pessoa aqui que eu creio que é da sua igreja, e eu achei interessante o que ela falou. Não é um senhor, um rapaz, Adriano Salan. Ele falou assim, eu sou verdadeiramente o milagre de Deus, e essa igreja MCT é que me sustenta perante o Pai. Tem pessoas que nos incentivam a sermos melhor e cada dia trabalhar melhor pro reino, né? Pastor, na realidade é o combustível, né? Sim. É o combustível para a missão, é saber que pessoas, eu ia até contar agora há pouco, naquele primeiro momento, em que quando nós estamos nas missões, que vimos uma criança com uma roupa que não é dela, ligeiramente extravagante e que está colocada, amarrada com uma sacola plástica, e aí você lembra do seu guarda-roupa que tem cinto que faz tempo que você não usa, mas que também não dá direcionamento para ninguém, nem para algo, aí você entende o quanto você muitas vezes nós somos mesquinhos, porque nós temos em abundância, nós temos a saúde, nós temos o interesse, nós temos o querer e principalmente nós temos a mensagem do Senhor guardada no nosso coração. E às vezes não queremos abrir a boca, porque eu não vou falar do amor de Deus para aquele ali, porque aquele ali já ouviu. Não, por favor. Por favor. Aquela mulher que foi pega em adultério e que foram testar Jesus, e Jesus estava escrevendo algo na terra e continuou, e os seus acusadores chegaram cada qual com uma pedra, aquela mulher foi pega realmente em adultério. A lei de Moisés dizia que ela tinha que morrer apedrejada, mas ela estava cometendo o adultério sozinha? Não. E cadê o que estava com ela? Era um deles, dos acusadores. Então, muitas vezes, está sendo participado pela própria igreja, os acusadores, e querem acusar os irmãos, querem apedrejar o irmão, mas ele, por si só, também tem culpa ou tem responsabilidade. Não vamos usar a palavra culpa, não, vamos usar responsabilidade, porque deveria ter falado da palavra, poderia ter sido orientado, poderia falar para aquele irmão, meu irmão, ou dar um abraço naquele irmão. Tem pessoas hoje, pastor, que estão presas no meio das ruas. E hoje eu vejo, pastor, que para as pessoas é mais fácil julgar do que ajudar. O senhor concorda? Concordo plenamente. Exatamente isso que eu falei ontem. Nós somos hábeis
em condenar, não é nem julgar, é condenar. O julgamento, ele há a possibilidade de absolvição. Em condenar, em dar uma sentença condenatória. Inclusive, no direito chama-se sem mais direito de recurso algum. Verdade. Que a pessoa não pode mais buscar nenhuma instância. Chama-se em trânsito julgado. Quando não há mais recurso algum. Nós somos hábeis, nós somos expert em fazer isso. Em condenar. Não, mas porque você e o dedão apontado. E os 3 para ele. Nós somos expert em fazer isso. E às vezes o que mais aponta é o que mais erra. É o que mais erra. Exatamente. Sabe que eu tava analisando esses últimos dias situações que acontecem diversas, que se nós vamos ser os melhores pregadores o ano todo. Só que chegou no dia 31, eu dei uma erradinha. Apaga. Acabou. Apaga. O ano todo acabou para aquela pessoa, né? E a gente vive esses dias assim. Deixa eu ver aqui, vou até ler. Pastora Nádia Cristina. Nádia, minha esposa. A mulher mais linda do mundo. Deus lhe abençoe, pastora Nádia. Ele está nos acompanhando aqui. Ela falou assim, ó, o pastor mais lindo do mundo. Aí, tá vendo? Não se priva de cumprir o ID do Senhor. Onde ele para, ele prega. Mas é bom falar de Deus, não é? Muito bom, muito bom. A pastora Nádia é uma grande incentivadora do seu ministério? Demais. É a minha auxiliadora, realmente. Minha É que tá ali junto. Tá junto, me apoiando o tempo inteiro. Eu digo sempre assim, que quando... Já aconteceu de eu ir para a missão sem ela, mas porque ela estava numa situação de desconforto no corpo, e aí não tinha como... ia ser uma viagem longa, e até o próprio pastor, não, minha filha, fique e tal. E aí foi conosco um irmão, né? Até eu brinquei, eu falei, olha, é o seguinte, você vai agora substituir a pastora Nádia. Você vai substituir a pastora Nádia. Eu falei... Ele, mas como, pastor? Eu falei, na hora que você me der água, me dê pela frente. Na hora que você for, não sei o quê, pergunte se eu quero água, baixe o som e tal. Aí, então, assim, quando ela não vai, ela faz falta. Faz muita falta. Já chegou assim... Você tá pregando na igreja, chega em casa assim, ela fala assim, eu acho que tô errando nisso aqui. Eu já cheguei. Às vezes eu chego em casa, minha esposa falou, acho que tu pegou muito pesado. Eu digo, me reclama com o dono. Eu falei o que o dono não pediu. Eu já faço o contrário. Eu já pergunto dela, eu faço questão, vem cá, como é que foi? Ah, foi bom. Eu digo, não, peraí, foi bom ou foi bom? Como é que não, por favor, não me engane, não. Não, mas ela é uma princesa, Eu digo, pastor, eu sempre tive bom gosto. Né? Ela eu não sei, mas eu tive um bom gosto imenso. Agora eu entendi. Entendi. Um beijo, pastora Nádia. Te amo, viu? Te amo. Pastor, nós que somos pastores, líderes, temos nossa família, temos nosso trabalho também. Como é o pastor Júnior conciliar família, igreja, trabalho? Como é que é o dia a dia assim? Bom, a gente procura fazer uma divisão que muitas vezes não é racional, né? Muitas vezes não é racional. Como eu há pouco disse aqui, nós tem final de semana que a gente sai para a missão. Era final de semana para estar descansando, era final de semana. Mas o ID não é esse. Mas sempre que nós podemos, nós conversamos. Eu tenho, inclusive, já faço aqui até um convite para o senhor, no dia que quiser gravar um podcast lá na nossa residência, tem um local lá muito bom para tomar um café e a gente fazer lá um programa maravilhoso. Eu digo assim, quando nós estamos reunidos nesse local, a gente fica muito à vontade para ser cobrado, para cobrar, para conciliar o tempo. Eu tenho, em alguns momentos, um pouco atrás, eu tive me cobrando muito em relação à família, porque nós tivemos alguns exemplos de algumas pessoas, alguns líderes fazeram a inversão dos valores. Porque o valor que eu considero, o valor que eu considero é a base Deus, família, igreja. Certo. Deus, família, igreja.
Não adianta você querer estar bem em casa se você não está bem com Deus. Não adianta você querer estar bem na igreja se você não está bem em casa. Não adianta você querer estar bem na igreja se você não está bem com Deus. Então, são esses valores que fazem com que a gente possa tentar administrar um tempo. Eu sei que devo um pouco mais de tempo com a minha família, com a minha casa, mas a gente procura sempre que possível, estar junto, estar conversando, estar passeando, estar colocando o tema atual da palavra e o tema atual da família na mesa, para que seja arrumado. E me diga uma coisa, o Rodrigo, ele lhe cobra uma atenção? Porque a gente, querendo ou não, a gente... Tem muitas pessoas que... A gente é pai, né? A gente dá atenção pro povo a semana, o domingo todo. Mas os meus filhos, eles cobram de mim. O Rodrigo é assim também? Cobra. O Rodrigo, inclusive, cobra tanto na parte, assim, de atenção, quanto no ciúme, porque nós temos também um outro filho, um cachorrinho, né? E ele diz bem assim, só o Koda que é teu filho? E eu também não sou. Eu digo, rapaz, para com isso. Você... Não, ele é uma pessoa, é um filhão amado, é um filho maravilhoso, é um filho que nos tem dado muita alegria, mas, assim, claro, é filho único, né? Filho único, e que traz, assim, muita bênção para nossa casa. E o filho único dá de investir mais, né? Quando é um. Pois é, né? Exatamente. Aí não tem aquela briga, né? Já nos perguntaram, e aí, vai querer ter outro filho? Eu falei, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Nem emocionalmente, nem... Eu já tenho muitos filhos espirituais, né? Sim, a gente tem inclusive, vários. essa semana passada, só completando, hoje eu tenho discipulado com um jovem que vai começar hoje, na realidade, e aí... Ele perguntou, pai, o que o fulano queria com o senhor? Eu falei, não, nós vamos ter um discipulado à noite e tal. Pai, eu senti um climazinho de ciúme, mas amém. É o meu filho amado. E eu tenho filhos na igreja que considero filhos que amo tanto quanto o Rodrigo, mas de uma forma espiritual. Sim, com certeza. Pastor, nós já estamos quase chegando no final. Culpa do Denis, né, Denis? Mas eu tenho uma pergunta aqui muito abençoada para lhe fazer, que é, tocando mais agora para essa parte, continuando a parte da igreja, as igrejas nos dias atuais, pastor, né? O que o povo precisa entender? Nós já falamos isso lá acho que no primeiro bloco. O que as pessoas precisam entender ou fazer para que os milagres venham acontecer na congregação? O que tem faltado na sua visão? Bom, como eu disse também no primeiro bloco, o povo carece de fé. O povo, ele tem sede de milagre, mas ele não quer compromisso com o dono do milagre, com o abençoador. Quer ser abençoado, mas não quer nada com o abençoador. O senhor acha que as pessoas vivem muito de emoção hoje dentro das igrejas? Tem São muito. tomadas por uma emoção. Porque, assim, hoje a pessoa está num avivamento total. Amanhã você vai visitar, já está com aquela cara de derrota. Eu vejo assim que é um momento de emoção. E Deus não vive de emoção, né? Deus vive de uma eternidade. Sim. Aquilo que Deus determina para a nossa vida está determinado. Muitas pessoas buscam na igreja, vamos dizer assim, um avivamento fictício, vamos dizer dessa forma. Existe avivamento fictício, pastor? Existe, porque enquanto está na igreja, estão cheios do poder, da misericórdia, da graça de Deus, estão pulando, estão saltando, e quando sai da porta parece um vaso que vai derramando todo aquele óleo, toda aquela unção dentro da igreja, e quando chega lá fora, estão vazios. Chegam lá fora, até mesmo passa um carro, calma, acabou de sair do culto, acabou de adorar a Deus. Estão só por uma necessidade. Exatamente. Não porque amam. Muitos deles, muitos. Mas eu entendo assim, pastor, desculpa, apenas para completar essa resposta, mas eu entendo assim, que quando o próprio Jesus esteve em meio aos milagres, em meio às multidões, as pessoas o procuravam para ver os milagres. Sim.
As pessoas procuravam Jesus para que fossem restaurada a sua saúde, mas muitos iam para o oba-oba. Certo. Para o oba-oba. Então, desde aquela época já existiam os seguidores de Jesus apenas para contemplar os milagres, não para que ajudasse ou estivessem auxiliando o mestre no milagre. Entendo. Pastor, tem muitas pessoas que são acarretadas de algumas situações nas congregações. Toda congregação tem os seus altos e baixos. Só que tem pessoas que têm uma mente tão fechada que acham que mudando de igreja as coisas vão melhorar. O que o senhor diria para essas pessoas hoje? Não entre em nenhuma igreja. Na sua igreja tem problema? Na sua igreja o pastor não está em conformidade com a sua vontade? Na sua igreja o louvor não toca bem? Na sua igreja o irmão não lhe dá a paz do Senhor? Na sua igreja o seu líder talvez não lhe fale o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir? Não entre em nenhuma igreja, porque você vai estragar, já que você entende que não existe erro nas outras igrejas, não é? Muitas vezes nós queremos que a poltrona se amolde à nossa costa. Muitas vezes nós queremos que o louvor agrade os meus ouvidos. Tá muito alto. Esse louvor tá muito alto. Esse louvor tá tocando, sei lá, acho que as músicas dos louvores deveriam ser diferentes. A palavra... Não, hoje o pastor, vou te contar, hoje ele não estava na unção. Existem pessoas que estão para ser agradadas, mas não querem agradar a Deus, não buscam agradar a Deus. Mas ainda assim, você que tem talvez esse pensamento, que eu espero que todos que estejam assistindo aqui não tenham esse pensamento, mas pode ser que você conheça alguém, diga a essa pessoa: Jesus tem a perfeição para a sua vida, aquebranta teu coração, entenda que você está para servi-lo, e não para que as pessoas venham a fazer uma redoma sobre a sua vida. Você está para agradar ou pedir a Deus o melhor. Você não está para ser contemplado em, porque ninguém me deu a paz do Senhor, ninguém me deu a boa noite. Mas eu digo que em todos os momentos da sua vida, Deus está falando ao seu coração, quer seja através do irmão que não deu a paz do Senhor, quer seja através do pastor que talvez você não gostou da pregação, quer seja através do louvor que não lhe agradou. Deus está em meio a tudo isso. Basta que você abra o seu coração e os ouvidos espirituais para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, depois de uma mensagem dessa, só erra se quiser. Não é, pastor? As pessoas, elas erram não porque elas vivem de lutas. Elas erram porque elas já estão com os maus costumes. Caráter. E falta de caráter. Falta de caráter. Caráter. Né? Caráter. E isso tem crescido nas igrejas. Muito. Pessoas que não têm caráter, que não têm responsabilidade, que acham... Que nem você falou, que acha que o certo é ele, é a visão dele, não a sua. Uma vez um jovem pegou o microfone e falou assim: se você acha, olha o jovem, se você acha que o seu pastor não faz o melhor, então assuma o lugar dele. Exatamente. Se você acha que o ministério de louvor não te agrada, fique no lugar deles. Julgar é muito ótimo. Muito. E eu quero aproveitar esse momento e lembrar que certa vez, num discipulado com o meu pastor, eu estava nesse momento, nesse lado aí, e disse: pastor, isso, não, mas o senhor tem que tomar conta disso, disso. E o meu pastor, muito brando, como sempre, muito inteligente, disse: o que você faria no meu lugar? Eu simplesmente desarmei. Eu disse: talvez eu não fizesse melhor do que o senhor. Não fizesse nada. Glória a Deus. Olha, que noite abençoada. Gente,
Eu sempre falo toda segunda aqui que aquilo que começa, termina. Mas eu creio, já deixo aqui em aberto uma próxima oportunidade. Amém. Né? Amém. Você pode trazer a sua esposa, que vai ser bênção de Deus. Até falar que vai ter uma segunda que eu vou abrir aí uns dias da semana, eu vou tirar umas férias. E aí a minha esposa vai entrevistar outras pastoras, Que bom. mulheres de Deus abençoadas, para trazer a palavra. Eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas através desse programa de Amém. hoje. Eu creio. Né? De todos os... Já tivemos programas aqui maravilhosos, né? Para quem iniciou assim, não tinha essa expectativa, mas muitas pessoas têm mandado assim, poxa, segunda-feira Deus falou comigo. Amém. Segunda-feira Deus tocou no meu coração. Amém. Segunda-feira eu decidi mudar de vida. Então, tem pessoas que não conseguem estar na igreja, mas que através de uma palavra como essa, elas vão voltar a servir ao Senhor Jesus. Amém. Pastor Júnior, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Eu que sou grato, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, de nos revermos, inclusive, Sim, que fazia um certo sim. tempo que nós não nos falávamos pessoalmente. O pessoal né? fala tudo depois da pandemia, né? O pessoal falava da pandemia. Tem os momentos antes e depois da pandemia, né? Sim. Mas eu sou grato e quero agradecer a oportunidade e dizer a você que esteve conosco nesta noite ou que está vendo esse programa em algum lugar ou fora desse dia chamado hoje, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que todas as razões e motivos de você viver, de você respirar, seja para Deus, porque Ele tem ainda o melhor para a sua vida. Pastor Danilo, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Tá bom? Amém. Gente, eu quero agradecer a Deus imensamente, lembrando que segunda-feira vai ser o sorteio dos brindes, tá bom? Pastor, como é que eu faço para ganhar esses brindes? É muito fácil. Você vai compartilhar o nosso programa no YouTube. 9 horas, o nosso programa vai estar disponível no YouTube, né? E a Dreve, Setor 3, você vai lá no YouTube, você vai rever toda a entrevista que nós tivemos aqui. E aí, na segunda, nós vamos estar fazendo um sorteio de camisas, de outros brindes, inclusive, olha aqui a caneca do programa aqui, ó. Você pode levar uma dessa para sua casa e aí você vai compartilhar e dizer assim, eu faço parte do podcast em casa. Coloca lá, que eu tenho o Leonardo, ele vai estar selecionando algumas pessoas pra gente fazer o sorteio. Gente, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tô indo pra casa agora, encontrar a família e agradeço imensamente a sua audiência. Quero mandar um abraço para todo o povo da MCT, Missão Confins da Terra. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e obrigado por interagir aqui conosco e junto com o pastor de vocês. Que Deus abençoe e até segunda, se assim o Senhor nos permitir. Olá pessoal, quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Aí eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio Iadreve? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio Iadreve, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir. Permitir e você já está ouvindo a nossa rádio Iadreve. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio Iadreve. Pronto. E você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio Iadreve no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanhe todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @iadreve setor 3
E no Facebook, IADREV Setor 03. Vá lá, compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus.